Fala galerinha, tudo bem, gente? Vamos dar sequência em nossos estudos virtuais aí, pessoal? Hoje nós entramos no módulo 11, tá, pessoal? Trocamos de módulo, terminamos então a nossa parte de fenômenos termoscópicos, lembra? Que nós os utilizávamos para avaliar a temperatura. Até então, nós havíamos visto somente dilatação dentro dos fenômenos, tá, pessoal? Agora, logo mais, na verdade, nós começaremos a estudar mudanças de estado, que também são utilizados dentro de fenômenos termoscópicos, aquele que nós nos utilizávamos para fazer a avaliação de temperatura. Mas antes, no nosso módulo, nosso capítulo, pessoal, do módulo 11, começamos a estudar calorimetria. E lembra que desde o início desses estudos, pessoal, que nós adentramos na parte de termologia, eu quis diferenciar bem termometria e agora calorimetria. Resumindo, separar as duas grandezas físicas, temperatura e calor, que são fisicamente conceitos distintos, gente. Lembra que temperatura, a definição física de temperatura é que era uma grandeza escalar que media, avaliava a movimentação das moléculas de um corpo. Ou seja, a temperatura avaliava a energia térmica de um corpo. Já calor é um conceito distinto para nós, onde nós adentramos agora nessa matéria nova. E começamos com a definição de calor, que faz parte da calorimetria. A calorimetria estuda o calor e as suas consequências sobre a matéria, os seus efeitos sobre a matéria, gente. Então vamos ver o que é a definição física de calor. Eu já comecei montando o quadro aqui para ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente, tá? Calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos. Cuidado com essa definição, gente. Lembra desde lá do primeiro ano do ensino médio de vocês viram que energia dependia de algo. Exemplo, energia cinética, um corpo só possuía energia cinética se ele fosse dotado de velocidade. Energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional só existia se um corpo estivesse a uma determinada altura em relação ao nível de referência. Potencial elástica, pessoal, só se a mola estivesse alongada ou comprimida. Então, cada forma de energia se apresenta de acordo com uma dependência. Assim como energia solar só existe se tem sol, energia eólica só se tiver vento. Calor é uma energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Então nós só vamos estudar nesse primeiro momento, pessoal, a dependência de calor quando tem dois ou mais corpos e esses estão a diferentes temperaturas. Essa é a dependência dessa forma de energia que nós chamamos calor. Precisa ter dois ou mais corpos a diferentes temperaturas. Sendo assim, existe um fluxo dessa energia que nós chamamos de calor. Não faz sentido você dizer que um corpo tem mais calor que o outro, porque calor é fluxo de um para outro. Então tem que ter dois ou mais corpos, gente. Então nós temos a situação seguinte aqui, como que vai ser a existência dessa energia em trânsito? Eu fiz aqui no caso dois corpos, um quente e um frio, e o calor, essa energia a ser estudada, fluindo, pessoal, espontaneamente, sempre do corpo quente para o corpo frio. O calor é uma energia térmica que flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, pessoal. A situação contrária, o calor fluindo de um corpo frio para um corpo quente é possível, mas não espontaneamente. Teríamos que ter o auxílio de uma bomba térmica, uma bomba de calor, pessoal, que nós vamos ver lá no final do nosso curso. Até então, eu só quero que vocês entendam que o calor é uma energia que flui sempre, espontaneamente, de um corpo quente para um corpo frio. Mas a base essencial desses estudos agora é diferenciar calor e temperatura. Essa primeira aula tem que colocar isso na cabeça de vocês de uma forma bem definida, gente. É possível que você forneça calor de um corpo a outro e um dos corpos não sofra variação de temperatura. Como assim? Imagina um maçarico em minha mão, pessoal, e um bloco de gelo a 0 graus Celsius na outra.
Eu coloco esse maçarico em contato com o gelo aqui, pessoal, que está a 0 graus Celsius. Esse gelo não vai esquentar. Sob pressão normal, esse gelo não vai esquentar, pessoal. Ele vai permanecer a 0 graus Celsius, mesmo com o maçarico ligado, não vai mudar de temperatura. Em contrapartida, ele muda de quê, gente? Ele muda de estado físico, ele derrete. Então não há vínculo direto, não há vínculo obrigatoriamente que quando você passe calor de um corpo para outro e esses corpos sofram variação de temperatura. Mas se não sofrer variação de temperatura, acontece mudança de fase. Então nós temos duas equações que mensuram essas situações. Uma situação que mensura o calor, quando você passa de um corpo para outro, variando de temperatura, e uma outra fórmula que quando você passa calor de um corpo para outro, não muda de temperatura, não varia a temperatura, e sim de estado físico. Nós começamos aqui então estudando a primeira equação de calor, que só vai aparecer quando você passa energia de um corpo para outro, acarretando variação de temperatura. A essa equação que utiliza-se desse princípio, passando o calor de um para outro, mudando de temperatura, nós chamamos esse calor de quantidade de calor sensível, pessoal. É a primeira das duas fórmulas que fornecem calor para a gente. A primeira equação chamamos de quantidade, abreviação QND, tá, pessoal? Quantidade de calor sensível. Sensível. Quantidade de calor, a gente utiliza-se a letra Q, tá, pessoal? Que vai nos fornecer quantidade de calor. A primeira das duas equações, quantidade de calor sensível, é fornecida por essa expressão, pessoal. A quantidade de calor, como eu havia dito, Q maiúsculo, é o produto entre a massa, calor específico da substância e, lógico, a variação de temperatura. Essa expressão você só pode utilizar quando o calor passando de um para outro ou de um para mais corpos, acarretando mudança de temperatura, pessoal. Já já a gente fala sobre cada um dos termos, mas antes, algumas partes teóricas que principalmente a UEM cobra disso aqui, gente. Calor é energia. E qual era a unidade de medida de energia no sistema internacional, gente? No sistema internacional, nós adotamos o Joule, o tal do Joule. Mas aqui, por convenção histórica, é muito mais usual a unidade de medida de calor em calorias. Em calorias. E tem correlação, lógico. Uma caloria tem correspondência em joule. Qual, gente? Vou fazer em vermelho porque isso aqui os caras cobram direto, tá? A definição correta é que uma caloria corresponde a 4,186 joules, pessoal. Direto eles pedem a correlação. Então, quantidade de calor, que é a energia, no sistema internacional deve ser usado o joule. Porém, é muito mais usual calor em caloria. Então, tem correlação. Uma caloria equivale a 4,186 joules. É lógico que em exercícios eles arredondam isso. Adote uma caloria como 4, adote uma caloria como 4,2, 4,1. Mas a rigor, a definição de caloria é que uma caloria corresponde a 4,186 joules. E a definição dessa caloria também é muito cobrado, gente. Vamos colocar aqui a definição de caloria. Como que se define essa grandeza física que mensura a energia térmica em trânsito, que mensura calor? Vamos lá. Caloria é uma... Perdão, gente. Caloria é a quantidade de calor necessária. Quantidade
de energia necessária para que... Vamos trocar agora a cor do canetão para ficar esperto com isso. 1 grama de água então, caloria, quantidade de energia necessária para que 1 grama de água varie sua temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa é a definição dessa unidade de medida, pessoal. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que memorizar essa variação exclusiva de temperatura de 14,5 para 15,5. Então, caloria foi definida a partir da substância água. Pegamos 1 grama de água e medimos a temperatura dela, 14,5 graus Celsius. Começou a fornecer energia essa gota d'água, né, 1 grama de água, e quando ela variou de 14,5 para 15,5, pum, estabeleceu o valor que é o que nós notamos. Essa uma caloria equivale a 4,186 joules, pessoal. Para que saia calor em caloria e não em joule, massa tem que estar em grama, pessoal. Para que saia em caloria, massa deve estar em grama. Variação de temperatura, tanto faz estar em graus Celsius ou em Kelvin, porque ambas as variações são as mesmas. Mas e esse Czinho aqui, pessoal? Essa grandeza física é o que nós chamamos de calor específico de uma substância. É como o próprio nome já diz, é uma característica da substância, gente. Então vamos falar um pouquinho sobre esse Czinho ali. O calor específico de uma substância. Vou colocar uma setinha aqui. Calor específico de uma substância. Como o próprio nome já diz, pessoal, é característica da substância. Então eu, assim como vocês que estão assistindo essa aula agora, somos feitos da mesma substância. Então nós possuímos o mesmo calor específico, gente. E como que nós definimos essa grandeza, o calor específico de uma substância? É a mesma expressão ali, gente. Nós sabemos que o calor específico, isolando na expressão lá, tá, gente? Ó, quantidade de calor já está de um lado, mais massa e variação de temperatura que estão multiplicando, joga para o outro lado, dividindo. Massa, variação de temperatura. Muito cuidado com a definição dessa grandeza também. A rigor, ela é a quantidade de energia necessária, olha, muito parecido com isso, né? Quantidade de energia necessária para que 1 grama da substância que você está definindo o calor específico, não disse que isso aqui é uma característica da substância? Então, cada substância tem o seu calor específico, gente. É muito parecido com a definição de caloria, mas caloria tem que ser a água. Aqui, a quantidade de energia necessária para que 1 grama da substância varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Não precisa ser necessariamente de 14,5 para 15,5. Variando 1 grau Celsius qualquer. Essa é a definição de calor específico, pessoal.
é bom escrever. Eu vou escrever muito parecido com isso aqui. Mas, ó, é a quantidade de energia necessária para que 1 grama da substância, porque cada substância tem o seu calor específico, para que 1 grama dessa substância varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Unidade de medida de calor específico, gente. No sistema internacional, pode aparecer joule, quilograma, grau Celsius. De novo, no sistema internacional, joule, quilograma, grau Celsius. Porém, é muito mais usual calor em caloria, massa. Diz para vocês, para que calor saia em caloria, massa tem que ser em grama, graus Celsius, pessoal. Vamos colocar a definição dessa grandeza física, então, calor específico de uma substância no quadro, porque é muito parecido com caloria. Então, de vez em quando, a gente se embanana, confunde os conceitos. É uma característica da substância. Então, eu vou colocar a sua definição aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Definição dela. Olha lá, hein, gente. É a quantidade de energia. Deixa eu colocar o A aqui que eu esqueci. É a quantidade de energia, abreviação QND, quantidade de energia necessária para que 1 grama, só que da substância que nós estamos definindo o calor específico, 1 grama da substância, porque isso aqui é uma característica da substância, varia a sua temperatura de 1 grau Celsius. Não precisa necessariamente ser de 14,5 para 15,5, gente. Tá aqui, pessoal. Muito carinho, então, hein? Calor específico, como o próprio nome já diz, é uma característica da substância. Eu e vocês somos feitos da mesma substância, então nós possuímos o mesmo calor específico. Um pedaço de ferro ou um navio de ferro possuem o mesmo calor específico, porque é a substância ferro, tá? Mas aparece uma outra grandeza física, gente, relacionada com essa expressão. Para isso, nós vamos utilizar um pouquinho de matemática aqui. Vamos falar um pouquinho do gráfico daquela função. O gráfico da quantidade de calor sensível. Gráfico. Vamos colocar aqui, ó, quantidade de calor versus variação de temperatura. Reparem que essas grandezas são diretamente proporcionais para esse tipo de calor. Quanto maior a variação de temperatura, pessoal, maior é a quantidade de calor absorvida ou cedida por os corpos. Então, como que vai ser o gráfico daquilo ali? Vamos colocar a expressão aqui de novo, vamos lembrar quem é o coeficiente angular de reta, quem é o coeficiente linear, massa, calor específico, variação de temperatura. Gente, repare essa expressão matemática aí, cuja a gente tem o objetivo de fazer o gráfico. Reparem que ele é uma função de primeiro grau, o que nós também chamamos de função afim, né, pessoal? Então,
essa função, por ser de primeiro grau, tem a mesma cara genérica como todas as outras. Y igual a x mais o bzinho. Lembra que o azinho na matemática nós chamávamos de coeficiente angular de reta. Esse azinho, coeficiente angular, era obtido através da tangente do ângulo de inclinação de reta que esse gráfico vai fornecer. O bzinho é o coeficiente linear de reta. Era o ponto onde a reta intercepta o eixo y, não é isso? Então vamos colocar no gráfico isso aqui, pessoal. Colocando isso aqui no gráfico, repara, quem vai no eixo y, gente? É a quantidade de calor. Quem vai no eixo x? É a variação de temperatura. Tá aqui a nossa variação de temperatura no eixo x. Da fórmula, tá vendo que não aparece mais nada? O bzinho, nosso coeficiente linear de reta, pessoal, na expressão física é zero, né? Mais quem? Mais zero aqui. Ah, então essa reta obrigatoriamente é uma reta que deve sair da origem. O bzinho, nosso coeficiente linear de reta, é zero. Então esse gráfico, essa reta, tem que sair da origem. Olha quanto que vale o bzinho na expressão, gente. Então o gráfico, quantidade de calor por variação de temperatura, é uma reta e essa reta tem que sair da origem. E o azinho, o coeficiente angular de reta. O coeficiente angular de reta é dado pela tangente desse ângulo de inclinação, o tal do φ. E vimos que quanto maior a tangente, maior o valor do azinho, do coeficiente angular. Mas olha aqui, pessoal. Quem foi no eixo x? Variação de temperatura. O nosso bzinho vale quanto na fórmula? Zero. O A, coeficiente angular de reta, deve fornecer para nós, então, o produto entre massa e calor específico. Como? Vamos lá? Na matemática, o Azinho é encontrado através da tangente do ângulo de inclinação, que eu chamei de φ, tá? Esse ângulo aí pode ser qualquer valor. Eu chamei de φ. A tangente é cateto oposto. Vem aqui no meu gráfico agora, pessoal. Cateto oposto é a quantidade de calor, né? Sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente, pessoal? Variação de temperatura. Ah, então a tangente é a quantidade de calor por variação de temperatura. Ih, peraí, gente. Eu não havia dito para vocês que o Azinho tinha que ser massa vezes calor específico? E deu isso daqui. Ué, você consegue visualizar que são as mesmas coisas? Gente, pega a variação de temperatura que está multiplicando e joga aqui embaixo. Quem vai ficar do outro lado? O produto entre massa vezes calor específico. A esse produto, massa vezes calor específico, gente, que é igual a quantidade de calor sobre variação de temperatura, nós definimos uma outra grandeza que aparece aqui dentro da calorimetria, chamada capacidade térmica, gente. Então, muita atenção. Isso aqui depende da massa. Então, agora, a capacidade térmica, diferente de calor específico, é uma característica do corpo. Por isso que nós chamamos de capacidade térmica de um corpo. Capacidade térmica do corpo. Essa grandeza representamos com C maiúsculo, tá, gente? A capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor sobre variação de temperatura, que é igual ao produto massa vezes calor específico da substância. A capacidade térmica é característica do
corpo, gente. Então eu havia dito que eu e vocês possuímos a mesma somos feitos da mesma substância. Então nós possuímos o mesmo calor específico. Mas eu tenho uma massa um pouquinho maior que a de vocês. Então a minha capacidade térmica é maior. E a grosso modo, na verdade, grosso modo não, a rigor, como nós definimos essa grandeza? Quanto maior a capacidade térmica de um corpo, ou seja, maior a sua massa, mais difícil é variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, gente. Eu e vocês somos feitos da mesma substância. Mas imagina assim, como a minha massa é bem maior que a maioria de vocês, pessoal, é mais difícil fornecendo calor, a mesma fonte. 2 fontes oferecendo calor, uma para você e uma para mim, a mesma quantidade de calor. É mais difícil variar a temperatura da minha massa do que a de vocês. Ou um exemplo cotidiano, pegamos um copo d'água e uma jarra d'água, pessoal. Levamos ambos ao mesmo fogo. É lógico que o copo d'água vai variar a temperatura primeiro do que a jarra d'água, jarra cheia d'água. Porque a massa da água dentro da jarra é muito maior. Então a capacidade térmica da jarra é maior. É dificuldade imposta. Quanto maior a capacidade térmica, mais difícil é variar 1 grau Celsius a temperatura do corpo. A unidade de medida disso aqui, pessoal, é calor, caloria e variação de temperatura em graus Celsius. Então essa grandeza física que nós descobrimos através da tangente do ângulo de inclinação do gráfico calor por variação de temperatura, pessoal, é a capacidade térmica de um corpo. Vale a pena falar? Quanto mais inclinado, pessoal, essa reta, maior vai ser a capacidade térmica de um corpo. Então é possível que no mesmo gráfico tenha 2 retas referentes a 2 corpos. E ele pergunte para vocês, qual dos 2 corpos possui a maior capacidade térmica? Aquela reta que estiver mais inclinada possui maior tangente, com isso, maior capacidade térmica. Gente, essa aula a gente fica por aqui, tá? Já deu uma aula um pouquinho extensa demais. A gente começou a definir essa expressão fornecida por calor. Na próxima aula a gente começa a aplicar essas trocas de calor, beleza? Um forte abraço, gente!